Ele vai ser a boca de Deus para nós, também nesse momento, prontamente acolheu o nosso convite para estar aqui. Quero que vocês estendam as mãos para Ele, e nós vamos pedir, colocá-lo dentro do coração imaculado da Virgem Maria, que ela agora interceda por Ele, se coloque na frente dEle, e ela o ajude a fazer chegar no nosso coração essa palavra, essa exortação, essa profecia que desperta todos nós para o senhorio de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Washington, tenho 36 anos, sou casado com a Camila, essa moça bonita que está aqui na frente. Sou pai do Bernardo Maria. O nome dele de batismo, o Padre André faz questão, né? E eu também. E é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui nessa noite, participando desse Cerco Jericó, que é um momento de graça, que é um momento de bênção e é um momento também de oportunidade, né? Para todos nós, para nós podermos fazer reflexões, tomarmos decisões, né? E quem sabe talvez aí na nossa vez de filho pródigo, né? Muitas vezes, talvez retornar, pedir desculpa e recomeçar. Mas antes de entrar na pregação em si, eu queria partilhar com vocês que eu estava sentado aqui, né? Do lado aqui do Nadir e da Nalda, e me passou um filme na cabeça. Em 2006, a gente estava num retiro de carnaval, lá no grupo de jovens, lá na PAI, né? E aí me convidaram para, falando de filho pródigo, né? Para ser o filho pródigo no teatro, né? Que ia acontecer lá no retiro. E eu era o filho pródigo magro, né? Que tinha um filho pródigo gordo, que era antes, né? Quando ele foi sair para a vida e recebeu a herança, eu era o filho pródigo pobre, que já tinha emagrecido, passado fome, comido o resto lá dos porcos e tudo mais. Aí eu voltei magrinho e tal. E foi uma experiência muito marcante para mim, porque fez um chiqueiro de verdade, com lama de verdade, né? E aí tinha que passar aquela lama, os porquinhos também era de verdade. Foi uma coisa assim bem chocante, né? E foi marcante também porque foi lá, isso foi há 17 anos atrás, né? Você vê como que o tempo passa. E foi lá que a minha digníssima esposa me viu pela primeira vez e se apaixonou à primeira vista. Mas essa história eu conto para vocês uma outra hora, tá bom? Num outro momento, com mais detalhes, né? Não que a gente foi no retiro para namorar, nada disso, mas a hora que ela olhou já, né? E aí depois do retiro, né? Aí sim, no momento oportuno, né? Não é verdade? Eu que estou com o microfone, é verdade, né? Que ela não tem como vir aqui e desmentir. Muito bem. Dito isso, feita essa memória, eu fui convidado então nessa noite para a gente poder partilhar sobre o tema Senhorio de Jesus. O Senhorio de Jesus. E aí, para a gente poder explanar bem esse tema, eu separei aqui uma passagem para a gente poder meditar, que está na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos do 15 ao 20. Ouça com atenção. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados,
potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Palavra do Senhor. Eu li até o versículo 17, depois a gente vai refletir um pouquinho, depois eu prossigo ainda até o 20. Mas já aqui, nesses primeiros versículos, a gente pode retomar algumas das verdades de fé que a gente já aprendeu em algum momento, mas que por vezes a gente acaba esquecendo ou não dando o devido valor, ou não lembrando com a devida clareza, né? Que tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o que o agiógrafo diz aqui. Tudo. Tudo. E até o Papa Bento XVI causou um burburinho enorme anos atrás, quando ele disse isso, né, que todas as pessoas, em todo lugar do mundo, cristãos ou não, uma vez morrendo, Deus pode salvar quem Ele quiser, onde Ele quiser, quando Ele quiser, mas essas pessoas eram salvas por Cristo. E aí talvez por isso que ele foi tão perseguido, né, e tudo mais. Isso nos faz lembrar, esses versículos, de outras passagens bíblicas, né, como, por exemplo, a passagem da videira, né, onde ele próprio faz alusão de como ele sendo a videira e o pai o agricultor, e cada um de nós podendo ser um dos ramos dessa videira, para dizer que se nós queremos ser, se nós queremos permanecer, nós precisamos estar unidos a Ele. E fora dele, o ramo vai perecer, vai secar, e depois serve para jogar fora, para pôr fogo, e coisas assim. E me faz lembrar ainda de uma outra passagem bíblica, lá do Êxodo, quando Moisés se depara com a sarça ardente, né? Quando o Senhor fala para ele pergunta, né? Mas quando o povo perguntar, em nome de quem que eu estou falando, que vai libertar do Egito e tudo mais, ele fala, digam que eu sou aquele que sou. Eu sou. Deus é. O resto não é. Não estou filosofando, estou dizendo o que é. Ele é. O resto parece, aliás, o resto está. Está. Napoleão achava que ele era, ele estava. Sim? Nabucodonosor achava que ele era, estava. Se nós queremos ser, porque ele é, ele era, ele continuará sendo. Ele já, nós acabamos de ler o texto bíblico aqui, ele já existia antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, para ele. E viu todo o resto passar, ele vai continuar. Se nós queremos continuar, nós precisamos estar unidos a ele, porque só ele é. E como diz o texto também, que ele é a cabeça do corpo invisível. Vamos continuar aqui, ó. O versículo 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Lembrando mais uma vez das verdades de fé, né, que nós aprendemos. A igreja triunfante, a igreja peregrina, a igreja padecente, é o corpo de Cristo.
é Ele. E nós, se queremos ser, nós precisamos estar unidos a Ele. E o interessante nesse versículo 18, quando diz que Ele é o primeiro, quando fala que Ele é o primeiro dentre os mortos, é porque Ele foi o primeiro a ressuscitar de Deus. O primeiro. E isso aqui também é interessante, ao falar desse tema, porque às vezes nós esquecemos também a potência que é dizer que nós servimos a um Deus que ressuscitou. Eu não sei se você sabe disso, mas o lugar mais visitado no mundo, não é a Torre Eiffel, não é a Estátua da Liberdade. O lugar mais visitado no mundo é a Igreja do Santo Sepulcro. Pessoas de todos os credos, de todas as raças, elas vão lá e eles enxergam o túmulo vazio. Vazio. E isso tem um peso muito grande porque, dentre todas as vertentes que existem, dentre todos os caminhos que parecem possíveis, eu quero dizer para você, e depois o padre fica à vontade, quero dizer também aqui, antes de qualquer coisa, que eu estou dizendo isso por mim, ninguém me mandou dizer, o padre não me autorizou a dizer, e depois pode editar, pode cortar, não tem problema, mas Allan Kardec não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Não voltou para afirmar, para confirmar, para dizer que aquilo que eles ensinavam era verdade. O único que estava lá, que sabe como é, que já sabia como era, que veio nos contar e depois veio confirmar para atestar, se chama Jesus Cristo. O único que é digno da nossa confiança. O resto é achismo. Eu acho que é, eu imagino que é, e a nossa mente, né, a gente consegue ter uma criatividade muito grande, mas o único que estava lá, que participou de tudo e que veio nos contar, e que depois voltou para poder afirmar e confirmar que vale a pena seguir, se chama Jesus. É o que a gente pode ver lendo esses, que a gente pode lembrar, na verdade, que a gente já sabe disso, né? Lendo esses primeiros versículos. E continuando ainda no versículo 19 e versículo 20, continua assim: porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Por preço do seu sangue na cruz. Isso aqui também é interessante demais, né? Nós estamos aqui ainda no tempo do Natal, nos aproximando aí da festa da Epifania, e talvez também nós não entendamos muitas vezes a potência, a importância, a grandeza que é celebrar essa festa do Natal. É sem precedentes. Imagina você que Deus, eu não estou falando de um rei, eu não estou falando de um presidente, de uma celebridade, de alguém importante, eu estou dizendo de Deus. Aliás, acho que eu já perguntei isso da outra vez, né? Que eu falei sobre um tema semelhante, mas gente, Deus morre. Deus sente frio. Deus sente fome. Deus fica sem dinheiro no final do mês para pagar as contas. Deus quis, presta atenção nisso, Deus quis se humilhar. Gente, o Natal é uma humilhação. É uma humilhação.
E não é pequena, não é uma humilhaçãozinha pequena, é uma humilhação gigantesca, sem precedentes, como eu disse, de Deus que se rebaixa na nossa pequenez. Por amor a mim, por amor a você, porque Ele não tinha obrigação nenhuma. Isso não ia mudar uma vírgula naquilo que Ele é, porque Ele já é perfeito. Ele não precisa de mim, não precisa do Padre André, não precisa de você, Ele não precisa de nada para ser Deus, para ser quem Ele é, mas por preocupação, por amor, por zelo, por carinho, por tudo aquilo que só Ele pode sentir, Ele quis nascer um ser humano, com todas as limitações que eu não preciso explicar para você, que você sabe de cor e salteado, alguns há 50 anos, outros há 60, outros há 40, outros há 30. Eu imagino que Jesus nessa terra deve ter perdido também entes queridos. Eu imagino também que sua parentela também devem ter ficado doentes, ainda mais naquela época, sem a medicina que nós temos hoje, numa família sem recursos, num lugar sem recurso. Só por nossa causa. E eu vou dizer para vocês, avaliando, olhando para mim, olhando o meu interior, o meu coração, eu vou dizer para vocês que eu, no meu julgamento, eu não valho esse esforço. Mas no julgamento dele, isso é fantástico, né? Eu, por mim mesmo, eu não viria. Sabendo de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, de tudo que eu penso. E Ele quis. Isso me constrange porque quando a gente fala de senhorio de Jesus, não é Deus se impondo a nós. Deus não se impõe. Deus não obriga. Lá no Éden, Deus não obrigou Adão e Eva, não. Ele nos faz na liberdade. Deus não impõe para nós, olha, agora você vai ter que viver sob a minha tutela e vai fazer só o que eu mandar, porque eu sei o que é bom para você. Ele nos dá os caminhos, Ele nos dá as oportunidades, Ele nos coloca as pessoas e vai nos dando a oportunidade dia a dia de nós fazermos as nossas próprias escolhas e nos deixa livre, fica assim, olha, escolhe eu, Olha aqui é o caminho certo, a seta verde é aqui, pare de olhar para lá, e não. Apesar de todos os sinais, apesar de todas as coisas, nos deixa livres para poder escolhê-lo ou não. E mais. Falando de senhorio de Jesus, além dele não nos obrigar, Ele, como nós vimos no Evangelho de hoje, Ele nos convida a conhecê-lo, a experimentá-lo, para aí depois, se nós quisermos optá-lo por Ele ou não, e um senhorio completamente diferente daquilo que nós conhecemos do mundo. Os senhores do mundo que eu conheço, vamos pensar aqui no pensamento aqui de filme da época medieval, aqueles reis organizando os seus exércitos para a batalha, não é assim? Vamos lá, e vai lá e fala aquelas palavras de motivação e tudo, e vamos vencer a guerra, e vai a infantaria na frente, não é assim? Isso quando muitas vezes não ficava lá no castelo, ou às vezes ficava lá no alto da colina, assim, esperando os soldados lutarem. O nosso Senhor não. Quando Ele fala assim para a gente que quando bater de um lado da face tem que oferecer o outro, Ele vai lá e Ele oferece a face dEle para ser batida. O nosso Senhor não. O nosso Senhor, quando Ele fala que quem tem maior amor é aquele que dá a vida pelo irmão, Ele vai lá e não fala assim, olha, quem tem amor é quem dá a vida pelo irmão, quem tem maior amor, vai lá e morre você. Você dá o exemplo? Não, Ele dá a própria vida. Ele se faz a ovelha.
se a gente for ver com os parâmetros que a gente conhece, é completamente fora, né, da casinha. Mas indo adiante, do outro lado, e só existe outro lado, só existe dois caminhos, né? Às vezes a gente quer pensar que tem 2, 3, 4, 5, 6, que tem várias opções que eu posso fazer na vida. Não, 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 não. Aí eu lembro de mais uma passagem bíblica, né, do Salmo, dos dois caminhos, ou do Evangelho que fala que ninguém pode servir aos dois senhores, enfim, vários outros. Não existe 10, 20, 5, 6, só tem dois. Tudo aquilo que nós fazemos ou é para a nossa santificação e salvação, ou é para a nossa perdição. Neutralidade não existe. Mais ou menos não existe. Aliás, o que é morno, ele já disse que vomita. E não adianta nós querermos enganar a nós mesmos, não adianta eu querer me enganar. O que eu estou falando aqui serve primeiro para mim. Ah, mas é assim, eu acredito em Deus, eu sei quando eu vou na igreja eu me sinto tão bem, me dá uma paz, mas hoje eu não vou não, estou cansado. É uma opção que eu posso fazer? Eu só preciso ter a clareza que quando eu opto por isso, eu estou indo na outra direção. Ah, eu acredito, eu gosto de ir na igreja, mas hoje o padre falou umas coisas lá que eu não concordo. É direito? Claro que é, você é livre. Deus te fez livre. Você só precisa saber que só tem dois caminhos. Ou é para lá ou é para cá. Simples assim. E aí, quando a gente vai por essa outra vertente, por esse outro caminho, a gente vai dando brecha, dando ouvidos para um mentiroso profissional, um ilusionista, que já está nesse trabalho aqui. Olha, quando a gente faz um trabalho por muito tempo, a gente fica um especialista, não é verdade? Você imagina esse encardido que já está nessa, anos e anos, ele é profissional. Nos vende mentiras, vende um monte de coisa, a gente acredita, achando que somos nós que estamos escolhendo, e somos, né? Mas a gente acha que a gente está certo, que a gente vai conseguir, e oferece felicidade, e oferece dinheiro, e oferece prazer, e oferece um monte de coisa, e conta umas mentiras. Gente, ele é profissional. Ele fala umas coisas assim que soam como música no nosso ouvido. Ele diz assim: olha, você merece ser feliz. Isso é gostoso de ouvir? Sim ou não? Parece uma verdade, ou não é? É meia, né? É mais ou menos, depende da situação. Não é assim? Tudo pela sua felicidade. Você tem que buscar a felicidade como se ele soubesse o que é felicidade. Ninguém dá o que não tem. E nós vamos caindo nesse canto de sereia, nesse mundo que nós estamos vivendo de volatilidade, de coisas na hora, de coisas imediatas que a gente quer para ontem. E aí Jesus, ele fica lá no lugar dele, como ele sempre esteve, firme e forte na verdade, que ele é a verdade, sem arredar o pé, sem enganar ninguém, sem fazer teatro, sem fazer número de show, sem fantasiar, sem embelezar o palhaço, vamos dizer assim, com a verdade, para segui-lo quem quiser. E enquanto nós vamos caindo nesses números de ilusionismo, depois lá no fim a gente vai encontrando a verdade, o que realmente era e que ele tinha disfarçado. E isso tem causado um mal muito grande no nosso tempo. Hoje eu ouvi um relato de uma colega de trabalho, de um amigo muito próximo, que eles sempre passeiam juntos, viajam juntos, as famílias se encontram sempre, e o rapaz estava num hotel, tinha tomado lá uma dose grande de remédio para se matar, porque estava com uma depressão muito grave. E é o mal desse tempo, né?
A depressão. Às vezes é uma depressão, às vezes é uma desilusão, às vezes é aquela coisa de buscar e achar que a felicidade vai estar ali, depois de muito lutar por aquilo, acaba descobrindo que a felicidade não estava. Ilusão, né? Vai vendendo ilusão. Ou às vezes vai procurar lugares escusos para poder ouvir um parente, um ente querido, achando que ele vai se comunicar. Esse encardido, ele tem números terríveis. Gente, ele não tem escrúpulos. Eu penso que a pessoa está naquele pecado contra o Espírito Santo, quando está aquele pecado onde o coração ainda está completamente endurecido, que não acredita mais na graça de Deus, quando ela já não sente mais nada. Quando ela não sente mais nada. Às vezes a pessoa tem um trabalho duro, né? Por exemplo, a pessoa tem um trabalho de justiça, que tem de repente penalizar alguém, alguma coisa assim, mas quando ela está fazendo aquilo porque é o trabalho dela, mas o coração dela dói, ela se comove com aquilo, é uma coisa. A outra coisa é quando a pessoa ela não sente nada e o encardido ele é assim. Ele te engana, ele mente, ele se passa, porque é isso que acontece lá, é esses discípulozinhos dele lá que sabem de tudo, que eles estão aqui faz tempo, eles olham o nosso dia a dia, sabe quem foi, sabe quem era, sabe o que fez, sabe o nome de todo mundo, vai lá e se passa por alguém que você gostava, fala para você algumas coisas lá que são verdade, porque ele viu, porque ele sabe, se ri da nossa cara, e não tem um pingo de remorso, de brincar com os sentimentos dos outros. E talvez o pior seja saber que muitas vezes nós que conhecemos esse Jesus, que conhecemos esse Deus que se humilhou, que nasceu, que se rebaixou, que morreu, que derramou seu sangue por nós, e ainda vamos atrás dessas balelas. Sabe que ele é mentiroso e vai lá para ser enganado por ele. Desculpa a expressão, mas parece mulher de malandro, não é assim? Sabe que vai enganar, mas volta de novo, a ver se dessa vez mudou. Ele continua mentiroso, continua enganador. Por fim, para a gente já ir se preparando para rezar, eu disse, né, que realmente a depressão é uma doença muito séria, a gente sabe que é, né? E que ela pode atingir a qualquer um, a qualquer momento. Mas existem vários tipos. Existe aquela que realmente vem de uma hora para outra, sem um motivo aparente. Mas tem aquelas psicossomáticas, né, que vão se aproximando, que vai dando sinais, talvez por uma situação muito grave que a pessoa passou, um momento, né, de tristeza muito grande, talvez alguma coisa que abalou a pessoa, né, e aquilo vai se agravando. Mas eu tenho uma certeza comigo, isso é uma coisa minha, que quanto mais nós temos Jesus no nosso coração, quanto mais próximos de Deus, quanto mais unidos a Deus nós estamos, mais protegidos contra essa doença nós estamos. Quanto mais conscientes nós estamos da nossa fé, quanto mais apaixonados, quanto mais próximos, quanto mais a gente está adorando a Deus, mais imunes nós estamos a esse tipo de coisa. E não precisa sair procurando charlatão por aí, não. Sabe por quê? Porque quem sabe, né, dessas passagens que a gente leu aqui agora, da sarça ardente, da videira, que a gente foi relembrando aqui, e essa própria aqui de Colossenses, a gente sabe que a gente não é nada. A gente sabe que a gente não tem nada. E que tudo aquilo que nós usamos, tudo aquilo que nós fazemos, é de Deus, foi Deus que nos deu. Então ninguém perde aquilo que não tem. E talvez falte um pouquinho disso para nós, talvez esteja faltando um pouquinho para nós para poder viver melhor esse senhorio, deixar Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida. Talvez está faltando um pouquinho para nós voltar naquela coisinha que a gente aprendeu lá na catequese, o temor de Deus. Sabe aquela coisa?
de você sentar na mesa para comer e você agradecer a Deus, que se não fosse Ele, você não teria aquele alimento, que foi graça dele, que muita gente nem tem o que comer naquela hora, e agradece a Ele por aquilo que está ali. Você saber que nós, por nosso mérito mesmo, a gente não merecia aquilo, mas graças a Deus agradece a Ele por aquilo, agradece a Ele pela roupa. Nossa, olha aqui, eu tenho uma roupa para poder vestir, ganhei uma roupa de Natal, uma roupa nova. Quanta gente não tem que vestir? E saber que foi o Senhor que de alguma forma, através de alguém, através do trabalho, ou através de N formas, que nos proporcionou aquilo, e agradecer a Deus. Antes de dormir, não é assim? Na beira da cama, ali no quarto, fazer um exame de consciência, pensar nas coisas erradas que fez, pedir perdão para o Senhor, colocar o nosso coração diante dEle, nos despojarmos diante dEle, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer, enfim, exame de consciência. Quando acordar de manhã, falar obrigado, Senhor, estou vivo. Obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pelo sol que brilha, pela chuva que cai. Tenho mais um dia, mais uma oportunidade. Sabe? Talvez faça tempo que nós não façamos isso. Talvez faça tempo que a gente não faça isso com a devida intensidade. Porque viver o senhorio de Jesus é deixar Ele se assentar no trono do nosso coração. É sair, é nós próprios levantarmos ali do lugar mais importante e deixar Ele sentar ali no trono do nosso coração e deixar Ele governar. Deixar Ele nos indicar o caminho, deixar Ele nos indicar a direção, deixar Ele nos impulsionar, deixar Ele cuidar de nós. É ir na contramão daquilo que o outro está nos ensinando, daquilo que o outro tem tentado nos impulsionar, que ele nos ensina a colocarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Senhorio de Jesus é colocar Deus, é colocar Jesus em primeiro. Mais importante que tudo. Mais importante que a família. Eu amo minha família, mas Jesus precisa ser o primeiro. Eu me amo, mas Jesus precisa ser o primeiro. E quando nós deixarmos Ele sentar no trono do nosso coração, que as nossas atitudes espirituais comecem a falar. Porque a atitude espiritual é aquela que fala, ela tem que falar. É quando você pode fazer N coisas no domingo, mas primeiro, você vai agradecer ao Senhor. É quando você pode fazer qualquer coisa com o seu dinheiro, e você pode. Mas primeiro você vai lá e separa a parte do Senhor, como forma de retribuição, de agradecimento. São coisas que nós estamos perdendo. São coisas que a gente às vezes até faz, mas faz sem o sentido. Primeiro Deus. Primeiro o Senhor. Primeiro Jesus. E na certeza de que Ele não vai nos desamparar. E mesmo quando a gente estiver passando pela dificuldade, mesmo quando a gente estiver passando por uma de enfermidade, a gente vai passar não porque Ele quer, não sei, mas porque Ele não quer nos ensinar alguma coisa com aquilo, ou porque Ele quer que a gente tire alguma lição dali, ou porque isso faz parte e está inerente à nossa realidade humana, à nossa limitação dessa carne, e o ser humano vai realmente ficar doente, etc. Isso é normal, porque a nossa vida verdadeira não é aqui. Ou você se esqueceu disso? Senhorio de Jesus, nós temos que viver para nós podermos usufruir daquele tesouro que Ele reservou para nós. Da razão pela qual Ele veio, da razão pela qual Ele morreu, porque, gente, isso aqui é passageiro. 50 anos, 80 anos, 82 anos, né, que faleceu Pelé.
sei lá quantos anos, faleceu a rainha da Inglaterra, pessoas importantíssimas, mas passam. Como todos nós também vamos passar. Talvez o melhor lugar para nós podermos meditar sobre o senhorio de Jesus, sobre a nossa vida, talvez seja nas vezes em que nós vamos lá ao cemitério. Para a gente poder relembrar e colocar na balança e ver que 80 anos não é nada perto da eternidade. 70, 90, 100, 110, não importa. Perto da eternidade não é nada. Por isso, coloca a mão sobre o seu coração. Queria pedir para o ministério nos ajudar com alguns acordes, enquanto a gente se prepara para receber Jesus. O Senhor, Ele vai passar no nosso meio. E aí eu queria fazer um convite para você, que nessa noite você pudesse declarar, proclamar, em alto e bom som, que Jesus Cristo é o Senhor. Com as suas palavras, com o seu coração,